Aula gravando. Então, pessoal, essa é a nossa penúltima aula aí de estrutura da matéria. Eu estou bastante preocupada com vocês, na verdade, porque, particularmente dessa turma, eu não recebi nenhuma dúvida essa semana. E eu acho que é um tópico bastante pesado, então eu gostaria que alguém me dissesse o que aconteceu. Estudaram e acharam fácil? Não estudaram? O que aconteceu? Ninguém quer comentar nada? No exercício 9. Não dá para descuidar de nada, né? Imagino, eu conheço muito bem o esquema da UFABC, eu sei que eu estou passando mais. Tá, tudo bem. Eu posso ajudar no exercício 9. Não, eu sei que a UFABC ela tem um ritmo bastante pesado, tá? E o quadrimestre é rápido, né? Eu acho que esse é o maior choque que vocês têm aqui na UFABC. Mas não dá para descuidar de nada. E eu vou ser bastante sincera, tá, com vocês. Um erro muito comum dos alunos é pensar o seguinte: com D eu passo, tá tudo certo. Ter um histórico com as notas mais altas possíveis pode facilitar na hora de conseguir bolsas, na hora de conseguir estágios, na hora de conseguir empregos. Então, deixar uma disciplina como estrutura da matéria passar sem se dedicar é uma temeridade, tá? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Esse último tópico de teoria da ligação de valência, teoria do orbital molecular, são muito complicados e eles vão acompanhar vocês por um bom tempo. Então, não compreender minimamente isso é preocupante, porque quando vocês forem para outras disciplinas, os professores vão partir do pressuposto que vocês viram isso em estrutura da matéria, né? Ninguém vai ficar revisando, ninguém vai ficar ensinando de novo aquilo que vocês já deviam saber. Então, se vocês deixam uma coisa fundamental, como teoria do orbital molecular e teoria da ligação de valência, principalmente teoria do orbital molecular, deixa uma coisa como essa passar sem entender, vai cobrar um preço no futuro, tá? Então, eu entendo que o quadrimestre é puxado, eu também tenho uma rotina bastante puxada, às vezes não dá para fazer tudo, mas isso exige um esforço extra da parte de vocês ou uma reorganização das disciplinas, né? Será que dá para levar tudo mesmo que vocês estão tentando levar ao mesmo tempo? Né? É importante que vocês façam essa análise crítica. Será que eu dou conta de fazer tudo isso? Não é porque a UFABC tem uma grade ideal, né? Existe a grade ideal da UFABC. Qual é a grade ideal para você, aluno? Será que você consegue seguir a grade ideal, levando em consideração as outras atividades do seu dia a dia, sua disponibilidade de tempo, dificuldade que você tem em um determinado tópico? Então, acho que vocês têm que ser bastante realistas, tá, consigo mesmo, e ver se dá para levar tudo, né? Se não, abandona alguma coisa, né? E faz depois, mas a qualidade tem que ser, tem que ser o principal, tá? Aprender, né? Vocês estão aqui para aprender, né? Não é para empurrar para frente um problema, né? Então, pensem bem, tá? Especialmente nos próximos quadrimestres, a coisa só vai complicar, tá? Não vai ficar mais fácil, tá? Os temas vão ser mais complexos, vocês vão continuar tendo muitas atividades, vocês vão continuar tendo muitos projetos, vão continuar tendo muitos trabalhos, isso não vai mudar, não vai ficar mais suave, vai ser o contrário, vai ficar cada vez mais pesado porque os tópicos, as disciplinas se tornam cada vez mais complexas, vocês estão na disciplina introdutória, na básica, né? Então, pensem, tá bom? Porque, assim, eu fiquei bastante preocupada quando eu pego um tópico tão pesado quanto esse, não tenho dúvidas. É impossível, gente. É impossível vocês não terem dúvidas, tá? A menos que eu tenha uma sala, sei lá, mesmo que eu tivesse uma sala só de gênios, alguma dúvida surgiria, entendeu? Porque é um tópico pesado, sim, né? Então eu fico um pouco preocupada com vocês, tá? Não só do ponto de vista da avaliação que está chegando, quanto do ponto de vista do curso das próximas disciplinas. Como eu disse,
O professor vai falar: esse cara fez estrutura da matéria, ele sabe o que é teoria do orbital molecular, eu não preciso revisar isso, eu vou partir do pressuposto que ele sabe, que ele viu. Então, eu fico bastante preocupada aí com vocês, por não terem ninguém, sabe? Então, assim, nenhuma dúvida, zero dúvidas terem sido enviadas para mim é algo bastante preocupante, tá? Então, bem, vamos lá então, né? Já que eu tenho uma dúvida, né, que foi levantada agora, eu vou responder a dúvida da Isabela. Se alguém tiver outra dúvida, tá? Mas antes de tirar essas dúvidas, eu vou conversar um pouquinho com vocês, como eu sempre converso. Então, só para esclarecer alguns tópicos, né? Aqui eu coloquei a primeira versão do projeto, mas não é a versão final, né? O teste e o tópico 10. Então, vamos lá. A versão final do projeto, só para lembrar para vocês que a versão final do projeto tem como prazo de envio dia 26 do 11. Eu ainda não disponibilizei o link para envio, eu vou disponibilizar, tá? Então vai ser disponibilizado o link para entrega, ainda não foi, eu vou disponibilizar provavelmente na segunda que vem. E aí vocês podem começar a colocar a versão final de vocês lá, tá bom? Lembrem-se do prazo, tá? Dia 27 não tem choro, acabou, não entregou o projeto, tá bom? E aqueles que fizeram o envio da primeira versão do projeto com atraso, eu ainda não dei os feedbacks, eu ainda não tive tempo de dar os feedbacks, mas eu vou tentar dar aí esses feedbacks até segunda-feira que vem para ajudar, né, a dar uma melhorada na versão final do projeto, tá bom? Alguma dúvida com relação à primeira versão e à versão final do projeto que vocês queiram tirar? Alguma questão, um comentário? Ok, Gabriel. Bem, vamos falar dos testes então. Se ninguém tem dúvida com relação ao projeto, vamos falar dos testes. O teste da semana passada tinha umas questões sobre estrutura de Lewis que vocês tinham que fazer à mão e mandar uma foto, um PDF, né? Essa correção é manual, a correção dessa questão. Então, por isso que vocês ainda não têm a nota final do teste de vocês, porque eu ainda não fiz a correção manual. Devo fazer ela amanhã, e aí vocês vão ter a nota desse último teste. Qual era a sua dúvida com relação ao teste da semana passada, Gabriel? É o seguinte, Gabriel. Os testes eles são organizados da seguinte forma: a gente tem um banco enorme de questões e aí para cada aluno é sorteado questões desse banco. Então eu não sei qual é o exercício um, tá? Porque o exercício um para você não é o exercício um para o resto da sala. Então o que eu vou pedir para você? Pega essa questão. Não é o mesmo. Então pega essa questão, tá? Tira um print para mim dessa questão, envia para o meu e-mail, que aí eu converso com vocês, tá? Agora, se a questão manda para mim por e-mail para eu poder responder, porque eu vou ter que pegar as eletronegatividades, etc, tá? Bem, começando aí, analisando essa questão, a gente vê que todas essas moléculas têm a mesma geometria, né? Todas elas são moléculas angulares, inclusive de elementos da mesma família. Então tem que ver a diferença de eletronegatividade. O que você pegou aí, deixa eu ver. Eu peguei a eletronegatividade, a valência de todos os elementos. Bem, todos eles têm a mesma valência, né? Todos eles pertencem. Fazendo a ordem de eletronegatividade direta, não dá. Faz sentido. Porque, olha só, a eletronegatividade exatamente a mesma? Só um instante, gente.
A eletronegatividade deles é exatamente a mesma? Deixa eu ver. Cadê eletronegatividade? Aqui aqui ele está exatamente igual, né? Bem, a eletronegatividade ela aumenta, todos eles são esses quatro, né? Então aqui todos eles têm o mesmo ângulo de ligação, todos eles são tetraédricos todos eles são tetraédricos e todos eles são é, angulares, moléculas angulares, né? A eletronegatividade diminui aqui, então a polaridade deve diminuir de cima para baixo. Agora, o enxofre e o selênio serem exatamente iguais, aí você tem que pensar no raio, né? Cadê o raio? Tem uma tabelinha de raio. O raio do selênio deve ser um pouquinho maior do que o raio do enxofre. Isso deve influenciar um pouco o ângulo da ligação. Mas eu iria para a tendência global de que a eletronegatividade diminui. Talvez aqui esteja faltando uma casa decimal. Ainda assim, cadê vocês? Então, mas aqui na tabela da aula, talvez ou a tabela da aula esteja errada, esteja faltando alguma informação, né? Mas aí você tem que pensar na tendência geral de que a eletronegatividade diminui na mesma família, né? Então, mesmo aí você pensou em qual alternativa? Porque não tem nenhuma alternativa que iguale selênio e enxofre, né? Bem, de qualquer forma, eu vou. Você respondeu a D, nenhuma das opções. Tá, eu vou falar isso com os docentes, porque realmente aqui eles estão iguais, né? Como eles estão exatamente iguais, pode gerar uma confusão mesmo, tá bom? Eu vou conversar. Mais alguma dúvida com relação aos testes? Beleza, pode deixar que eu converso. Ok. Mais alguma dúvida sobre os testes? Não? Então vamos lá para o tópico 9, tá? O tópico 10. Realmente, como eu disse para vocês, eu fiquei bastante preocupada com a falta de dúvidas que vocês apresentaram para mim sobre o tópico. Então, eu vou, antes de responder as perguntas que a Isabela mandou, né? A Isabela que foi a única que mandou dúvidas para mim, eu vou dar só um panorama geral da história para vocês, para a gente. Bem, vocês têm que ler o texto, vocês têm que assistir as aulas, não dá para fugir disso, tá? Mas vamos dar uma pincelada aí na história como um todo. Deixa eu só abrir aqui. Bem, então onde a gente está, né, posicionado? O que acontece? Até então, a gente está
pensando na teoria atômica, na teoria de ligação química proposta por Lewis. De acordo com essa teoria, os átomos se unem para formar ligações químicas através dos seus elétrons da camada de valência, sendo que esses elétrons são compartilhados numa ligação química e eles passam a ocupar o espaço entre os átomos, tá? Então, antes eu tinha um elétron orbitando ao redor de cada núcleo, agora ele passa a ocupar o espaço entre os núcleos. Tá? E a geometria da molécula é dada pelo modelo VSPR, que pressupõe, né, que você tem que arranjar os átomos numa molécula de modo que você minimize a repulsão entre os elétrons ligados e isolados. Tá? Então foi isso que a gente viu na semana passada. O que acontece na teoria? Bem, quais são as falhas da estrutura de Lewis, né? A estrutura de Lewis, ela não explica algumas propriedades bastante importantes, como, por exemplo, ela não explica o paramagnetismo do oxigênio, por exemplo, né? Ela não explica a hipervalência do fósforo, a hipervalência de algumas espécies. Então, como é que a gente pode explicar isso? E aí vem a TLV, que é a teoria da ligação de valência. A TLV, ela começa a inserir no contexto da teoria da ligação química o conceito de orbital molecular, tá? Então, é a primeira abordagem de teoria de ligação química que inclui nos seus conceitos os princípios da mecânica quântica. Então, aqui eu tenho um exemplo mais simples da aplicação da teoria do orbital, da teoria da ligação de valência. De acordo com a teoria da ligação de valência, eu tenho aqui, né, por exemplo, a ligação química formada entre dois átomos de hidrogênio formando uma molécula de H2. De acordo com essa teoria, o que acontece? O hidrogênio ele tem um orbital no subnível, na camada de valência dele, que é o nível 1s. Cada hidrogênio tem um orbital no nível 1s. O que vai acontecer é que esses átomos eles vão se aproximar no eixo da ligação. O que é o eixo da ligação? É um eixo imaginário que corta o núcleo das duas espécies que estão formando a ligação química. Então, eu tenho eles se aproximando através desse eixo da ligação, esses orbitais atômicos 1s vão se sobrepor, dando origem a um novo orbital, né, que é chamado de ligação sigma, e esse novo orbital tem os dois elétrons, o elétron do hidrogênio 1 e o elétron do hidrogênio 2, tá bom? Formando uma ligação simples ou uma ligação sigma. Então, o que é uma ligação sigma? A ligação sigma, ela passa, ou ligação simples, ela passa a ser a ligação formada pela sobreposição frontal de orbitais atômicos. O que é uma sobreposição frontal? É uma sobreposição que ocorre quando os orbitais eles se sobrepõem no eixo da ligação. Lembrando que o eixo da ligação é esse eixo imaginário que corta o núcleo dos dois átomos que formam a ligação. Tá? Isso é uma ligação sigma, e a ligação sigma é sempre a primeira ligação química formada. Uma coisa importante a se notar é que só dá para fazer uma ligação sigma entre átomos, entre os mesmos dois átomos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: vamos supor que eu tenha uma molécula como essa aqui, COH, o metanol. Um tracinho representa uma ligação simples, e uma ligação simples é necessariamente uma ligação sigma. Então, esse carbono ele forma uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui. Então, notem, esse carbono faz 4 ligações sigma, mais uma com cada elemento. Ele não consegue fazer mais de uma ligação sigma com o mesmo elemento. Agora, se a gente pensa nessa espécie daqui, por exemplo, formaldeído, a gente percebe que o hidrogênio está formando uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma aqui e aqui duas ligações. Qual é a natureza dessas duas ligações? Uma necessariamente é sigma, a outra necessariamente é uma ligação do tipo π, que a gente já vai ver mais para frente, tá bom? Então, uma ligação do tipo sigma ela é formada quando ocorre a sobreposição de orbitais no eixo da ligação, e só dá para formar uma ligação sigma com cada parzinho de elementos, tá?
Vamos para uma situação um pouquinho mais complexa, a formação da molécula de fluoreto de hidrogênio. Lembre-se que quando a gente vai fazer uma ligação química, de acordo com a teoria da ligação de valência, a gente precisa sobrepor orbitais que estejam preenchidos apenas por um elétron, tá? Então, quando a gente pensa no hidrogênio, o hidrogênio só tem um orbital para oferecer, que é o orbital S. Mas quando a gente pensa no flúor, a gente tem uma gama enorme de orbitais. Só que todos eles estão preenchidos por dois elétrons, então eles não conseguem mais fazer ligação química, com exceção desse aqui. Se esse orbital tiver geometria adequada, ou seja, no caso, ele esteja orientado sobre o eixo da ligação, ele pode fazer uma sobreposição frontal, que vai ser uma sobreposição formando uma ligação do tipo sigma, tá? O orbital, a molécula de F2, flúor 2, ela também é formada pela sobreposição frontal de orbitais do tipo PX. Onde é que estão os outros orbitais P? O PZ está aqui, perpendicular ao PX, e o PY está aqui saindo do plano aí da lousa, do plano da tela de vocês, tá? Então, aqui, só um dos orbitais vai poder fazer sobreposição sigma. Aqui eu tenho o O2, que é um exemplo de uma ligação π. O que acontece? A gente tem que lembrar, novamente, que para fazer uma ligação química, eu preciso de orbitais que tenham apenas um elétron ocupando, porque ele vai compartilhar o orbital com outra espécie. Então, no caso, eu vou fazer uma ligação sigma a partir da sobreposição de orbitais que estejam no eixo da ligação, no caso é o PX, porque eu arbitrariamente escolhi esse eixo da ligação como eixo X. Então, o PX aqui só tem um elétron, tá? E o que sobrou aqui? Sobrou o Y perpendicular. O Y não consegue fazer sobreposição X, ele obrigatoriamente tem que fazer sobreposição π. O que seria uma sobreposição π? É uma sobreposição lateral dos orbitais. É por essa razão que só dá para fazer uma ligação sigma. Porque a partir do momento que ocorre a formação da ligação sigma, os outros orbitais não ficam orientados mais de maneira a formar outras ligações sigma com o mesmo elemento. Necessariamente tem que ser ligação π. A ligação sigma, ela é uma ligação mais forte, porque ela é resultado da sobreposição frontal de orbitais, enquanto que a ligação π é o resultado de uma sobreposição lateral de orbitais. Então, ela é uma sobreposição mais fraca. Por essa razão que a ligação sigma ela é a mais forte. Tá? A ligação π vai aproximar mais os núcleos, é por isso que o comprimento da ligação diminui quando eu faço uma ligação π. Mas a ligação sigma é a primeira a ser formada e a última a ser quebrada. Né? Então, primeiro eu faço uma ligação sigma, depois eu faço a ligação π, e na hora de quebrar, a ordem é inversa. Tá? Lembrando que o oxigênio só pode fazer essa ligação dupla porque ele tem dois orbitais preenchidos por apenas um elétron. Tá? Vamos ver o N3. O N3, ele faz ligação tripla. E aí, o que está acontecendo? Ele pode fazer ligação tripla porque ele tem 3 orbitais P ocupados apenas por um elétron. Se eu penso que o eixo da ligação é o eixo X, o orbital PX vai fazer sobreposição sigma e os orbitais PY, que são os vermelhos, e PZ, que são os azuis, fazem sobreposições laterais. E é por isso que eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações π, formando 3 ligações. Tudo bem até aí? Eu estou passando conteúdo voando, gente. Vocês têm que ter visto os vídeos, né? Ler o texto com calma. Eu espero que vocês tenham feito isso. Ordem de preenchimento nos orbitais P, você fala em termos de PX, PY e PZ? Não, não há uma ordem específica, tá? Notem que eu coloquei um elétron no PX por comodidade minha. Os átomos não conhecem os planos cartesianos, eixos cartesianos, né? Eles estão no espaço de qualquer forma. Eu só coloco eles para poder desenhar. Então, aí eu escolho, né? O que acontece? No caso aqui do O2, eu sei que 2 desses orbitais P vão estar preenchidos por 2 elétrons, por um elétron cada. Eu escolhi o PX e PY por comodidade minha, tá? Apenas porque eu escolhi esses eixos, mas na prática, não. Todos têm a mesma energia, todos podem ser preenchidos com igual probabilidade, tá bom?
Bem, aí a gente começa a se deparar com um problema, que é o problema do metano. Eu estou falando para vocês o tempo todo que para uma ligação química ser formada, eu preciso que orbitais que estejam orientados no eixo interatômico ou perpendiculares se sobreponham e esses orbitais têm apenas um elétron, porque a ligação química vai ser dada pelo compartilhamento de elétrons, ou seja, o átomo A entra com um elétron, o átomo B entra com outro elétron. Quando a gente vê o metano, a gente pensa no carbono e a gente sempre fala, carbono faz 4 ligações. Mas se você observar isso aqui, a gente nota que é impossível para o carbono fazer 4 ligações. Porque o carbono só tem 2 orbitais com um elétron em cada. Como é que ele ia fazer 4 ligações? Ele precisaria de 4 orbitais, cada orbital com um elétron. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Para isso, a gente faz um conceito chamado hibridização de orbitais. E eu vou começar de um exemplo mais simples antes de chegar no metano. A gente sabe, por exemplo, que existem moléculas com essa fórmula molecular, BeH2, hidreto de berílio. Quando eu penso no hidreto de berílio, e penso, né? Então, vamos fazer aqui uma estrutura de Lewis aí para o hidreto de berílio, tá? O hidreto de berílio. Então, eu tenho que o berílio tem 2 elétrons na camada de valência, hidrogênio tem um elétron na camada de valência, mas eu tenho 2 elétrons, então eu preciso distribuir aí 4 elétrons, né? E aí a estrutura desses caras seriam isso daqui. Berílio, na verdade, ele está cedendo esses 2 elétrons e aí o octeto dele completa na camada anterior. Mas se a gente pensa na teoria VSPR, esse cara forma um ângulo de 180 graus. Então, é previsto pela teoria que eu tenho essa molécula e o ângulo formado é de 180 graus. Muito bem. Como isso é possível? Considerando que a distribuição eletrônica do berílio implica que ele tem somente elétrons emparelhados. Como é que ele vai compartilhar elétrons com hidrogênio se não há elétrons desemparelhados para serem compartilhados? Aí entra o conceito de hibridização. O que eu vou fazer? Eu vou desemparelhar os elétrons. Eu vou pegar esse elétron e vou promover ele para esse orbital. Isso é uma promoção, porque a energia do orbital 2p é maior que a do 2s. Vou chegar nessa configuração. Agora sim, eu tenho 2 orbitais, tá? Que tem elétrons desemparelhados. Além de fazer a promoção, eu vou combinar esses elétrons. Eu vou combinar o elétron S com o orbital P, dando origem a 2 orbitais novos, chamados sp. Basicamente porque eles foram originados da somatória de um orbital S com o orbital P. O desenho dessa brincadeira é isso, ó. Eu tenho um orbital S e um orbital P, eu gero 2 elétrons, 2 orbitais do tipo sp, que estão afastados a 180 graus no espaço, e é por isso que a molécula ela é linear. Então, notem que eu fiz aquilo que era necessário para explicar uma observação, né? Eu sei que existe o BeH2, eu sei que ele é uma molécula linear. Então, eu precisei fazer isso dessa forma para justificar o que aconteceu. O que é interessante notar é o seguinte: o orbital 2s do berílio tem essa energia. E o 2p que está vazio originalmente tem essa energia. Eu vou promover o elétron para cá e hibridizar esses 2 orbitais. Então, meu resultado vai ser 2 orbitais híbridos do tipo 2sp, justamente porque eles são orbitais formados por um orbital formado por orbitais nível 2, somando um orbital S e um orbital P, com energia intermediária ao S e ao P original. Tá? E aqueles 2p puros estão aqui, ó. Não foram hibridizados e permanecem vazios, tá bom? Então, são aqueles p puros ali que eu não hibridizei, tá bom? Bem, vamos continuar com os nossos problemas. Existe a molécula BeH3, hidreto de berílio, hidreto de boro, que é uma molécula que existe e eu sei que ela é trigonal plana. Só que quando eu pego a distribuição eletrônica do boro, eu vejo que ele não deveria ser capaz de fazer 3 ligações, ele deveria ser capaz de fazer apenas uma.
novamente, para justificar a existência dessa molécula, eu preciso promover o elétron daqui para cá e hibridizar esses 3 orbitais. Assim, eu vou ter 3 orbitais equivalentes e cada orbital tem um elétron. E quando eu desenho esses orbitais no espaço, eu vejo que eles são orientados ao longo de 3 eixos, aqui ao longo dos eixos, de modo a formar um arranjo trigonal plano. Tá? Então, notem que aqui eu promovi esse elétron daqui para cá, agora eu tenho 3 elétrons, um em cada orbital, e formei um novo orbital, 3 novos orbitais. Se eu combinei 3 orbitais, eu formo 3 orbitais, que são os orbitais híbridos sp2. E por que eu chamo de sp2? Porque ele é fruto da combinação de um orbital s com 2 orbitais p. E eu continuo com o orbital p puro, não hibridizado, vazio. Logo, como ele está vazio, ele não pode fazer ligação π, porque para fazer ligação π, eu também precisaria ter um elétron aqui para fazer a ligação π. Agora a gente vai para o caso do metano. Vamos voltar lá para o caso do metano. Como é que o carbono vai fazer 4 ligações? Bem, basta promover esse elétron daqui para cá, combinar todos os orbitais, e eu vou ter 4 orbitais híbridos do tipo sp3, porque eu combinei um orbital s com 3 orbitais p, e cada orbital tem um elétron. Então, agora sim, o carbono pode fazer 4 ligações sigma. E como é que são esses orbitais, né? Quando eu combino um orbital s com os 3 orbitais p, eu gero 4 orbitais que estão descritos ao longo dos eixos de um tetraédro, tá? No caso da amônia, por exemplo, a gente viu na aula anterior que a amônia é um caso que ela tem um arranjo eletrônico do tipo... Só um instante. Eu tenho um arranjo eletrônico que é tetraédrico, mas o arranjo molecular é uma pirâmide trigonal. Por que isso acontece? Bem, a amônia, ela poderia fazer 3 ligações, porque ele tem 3 elétrons no 2p aqui, tá bom? Mas, como todos os elétrons de valência fazem parte da ligação, esse par de elétrons não ligados, ele também tem que ser hibridizado. Então, tem que hibridizar tudo aqui, tá? E aí, eu vou ter 3 orbitais do tipo sp3, então, como eles são 4 orbitais sp3, a geometria é tetraédrica, como a gente já viu, só que dos 4 orbitais sp3, apenas 3 orbitais têm elétron desemparelhado para fazer ligação química. Um permanece como elétron não ligado, e é por isso que a geometria é trigonal, é uma pirâmide trigonal. E aqui existem outros orbitais híbridos, esses em especial vocês vão ver aí só se fizerem química de coordenação. Então, notem que é um tópico bastante complexo. Vocês precisam ver os vídeos, ler a aula com calma para entender melhor o que está acontecendo. Espero que vocês já tenham feito isso e que o que eu tenha feito aqui seja só um lembrete para vocês. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa até esse ponto? Não? Bem, exercício 7b da lista. Vamos lá. Sabendo que o carbono é tetravalente em quase todos os seus compostos e pode formar cadeias e anéis com carbono, escreva as estruturas possíveis para o C3H4 e determine a hibridização de cada átomo na estrutura. Bem, não dá para fazer o B sem fazer o A, né? Então vamos lá. Acho que eu tinha resolvido o 7 aqui. Então a gente tem que começar fazendo o exercício A. Para desenhar a estrutura, eu preciso fazer a estrutura de níveis. Então, eu sei que o número de elétrons da camada de valência no carbono é 4. Só que na minha fórmula eu tenho 3 carbonos, então são 12 no total. E eu tenho 4 hidrogênios, sendo que cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Como são 4 hidrogênios, são 4 elétrons no total. Como a molécula é neutra, não tem que fazer mais nada, o total são 16 elétrons. Então, eu preciso fazer arranjos entre esses carbonos e esses hidrogênios, de modo que cada carbono complete o octeto, cada hidrogênio tenha o dupleto, cada hidrogênio faça apenas uma ligação química, cada carbono faça até 4 ligações químicas. Tá bom? Então, quais são as estruturas possíveis? Bem, a primeira estrutura possível seria essa daqui, ó.
um carbono fazendo 4 ligações simples. Cada hidrogênio na ponta. Então, eu já dei conta aí de 3 dos 4 hidrogênios e um carbono aqui, tá? Lembre-se que os carbonos formam cadeias, o que é importante, porque hidrogênio não forma cadeia, né? E aí, só que agora falta um hidrogênio e 2 carbonos, né? Eu posso fazer uma ligação tripla entre esse carbono e esse terminal. Então, agora, ó, esse carbono está com 8 elétrons, esse carbono está com 8 elétrons, falta esse carbono, que estava com 6 elétrons, se eu colocar o hidrogênio, mais um. Tá bom? Então, essa é uma estrutura possível. Então, fazendo o esqueletinho dela, teria algo desse tipo. Ok? Outra possibilidade seria fazer isso daqui. 2 ligações duplas entre carbonos. Tá? E aí, 2 ligações simples com cada hidrogênio nos terminais. E aí vocês vão perceber que cada hidrogênio está com 2 ligações, cada carbono está com 8 ligações. Então, fazendo esqueletinho, seria isso daqui. Tá? E a terceira opção seria um ciclo. Lembre-se que ele faz cadeias e anéis. Então, eu poderia pensar em algo desse tipo. Um carbono fazendo uma ligação simples com outro carbono, que faz uma ligação dupla com o terceiro carbono, que faz uma ligação simples com outro carbono. Então, esse carbono aqui está fazendo 6 ligações. Eu posso colocar um dos hidrogênios aqui. Esse carbono aqui está fazendo 6 ligações. Eu posso colocar um hidrogênio aqui. E esse carbono está fazendo 2 ligações. Eu posso colocar 2 hidrogênios aqui. E aí, eu fico com esse esqueletinho aqui. E tá todo mundo satisfeito como a gente queria no início, tá? Então, essas são as 3 estruturas possíveis. E a brincadeira do exercício agora é que você faça a hibridização para cada átomo de carbono em cada uma dessas 3 estruturas, tá? Que é a pergunta da colega. Então, vamos lá. Então, vou colocar uns slides aqui para a gente poder fazer para cada uma delas. Bem, então vamos para a primeira estrutura. A primeira estrutura era essa daqui. Eu tenho nessa estrutura 3 tipos de carbono diferentes. Eu tenho um carbono, na verdade, eu tenho 2 tipos de carbono diferentes. Eu tenho um carbono que só faz ligações sigma e 2 carbonos que fazem 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Então, vamos fazer a hibridização para cada um deles. Vamos fazer a hibridização para o carbono 1. Eu tenho que pensar que no estado fundamental, a configuração eletrônica dele é assim: 2 elétrons no subnível 2s e 2 elétrons no subnível 2p. Ele precisa fazer 4 ligações sigma, o que significa que ele precisa ter 4 orbitais equivalentes, cada um contendo apenas um elétron. Ele não tem no momento. Então, o primeiro passo, eu preciso promover esse elétron daqui para cá, de modo que eu tenho 4 orbitais, cada orbital com apenas um elétron, e depois eu preciso combinar esses 4 orbitais para gerar 4 orbitais equivalentes, que são 4 orbitais híbridos, com energia intermediária aos seus formadores. Esses orbitais são orbitais do tipo sp3, porque ele é formado pela sobreposição de um orbital s e 3 orbitais p. E como eu fiz a promoção, cada orbital tem um elétron, exatamente o que a gente precisava. Então, a hibridização desse carbono 1 é uma hibridização do tipo sp3. A geometria de uma hibridização sp3 é uma geometria tetraédrica. Por quê? Porque o tetraedro é a maneira mais eficiente de manter o mais afastado possível 4 orbitais.
Vamos olhar agora os carbonos do tipo 2. Então, o carbono 2, ele também, no estado fundamental, tem essa configuração eletrônica. E agora, opa. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso que ele faça duas ligações sigma, uma ligação sigma com esse carbono, uma ligação sigma com esse carbono. No caso desse, uma ligação sigma com esse carbono, uma ligação sigma com esse hidrogênio e duas ligações pi. Para formar ligações pi, eu preciso de orbitais p puros, cada orbital com apenas um elétron. Eu tenho dois orbitais p puros, cada um com um elétron, mas eu não tenho os outros dois orbitais para formar a ligação sigma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou promover um elétron daqui para cá, de modo que cada um desses 4 orbitais de valência tem apenas um elétron, e eu vou combinar só 2 desses orbitais, deixando 2 orbitais p puros para fazer a ligação pi. Então, eu vou ter como resultado 2 orbitais do tipo sp, cada um com um elétron, e 2 orbitais p puros não hibridizados, cada um com um elétron. Então, esses carbonos aqui têm hibridização do tipo sp. A hibridização do tipo sp contempla orbitais, dois orbitais. Logo, a geometria ela é linear, porque a geometria linear é a maneira mais eficiente de manter esses dois orbitais afastados no espaço. E os orbitais p puros estão perpendiculares a essa linha. Então, se eu pensar só nesse miolinho aqui da ligação tripla, seria isso aqui, ó. Desculpa, eu vou redesenhar. Seria isso aqui. Eu teria um orbital sp3 desse carbono, sobrepondo com o orbital sp3 desse carbono. Eu teria um orbital p puro perpendicular aqui, sobrepondo com um orbital p puro perpendicular aqui, fazendo uma das ligações π, e teria aqui no plano, né, no eixo que está saindo da lousa, outro orbital p puro aqui, outro orbital p puro aqui, fazendo a sobreposição π aqui. Tá? Tudo bem, Isabela? Ok. Então, professora, agora... Oi. eu tive uma dúvida, porque quando eu fui procurar sobre isso, eu achei que, tipo, quando tem duas ligações duplas, é diferente de quando tem uma só. Aí eu não entendi muito bem isso. Você poderia explicar? É porque aqui você chegou à conclusão, a partir da estrutura de Lewis, que a molécula precisa de duas ligações π, né? Você não precisa de uma ligação π, você precisa de duas. Para fazer uma ligação π, você precisa de dois orbitais p puros. A hibridização ela está relacionada com a sua necessidade. Aqui você precisou de orbitais, dois orbitais p puros, cada um com um elétron, para formar duas ligações π. Se eu tivesse uma ligação dupla, eu precisaria apenas de um orbital p puro com um elétron para formar uma ligação dupla. Entendeu? Ah, entendi. É a Então vai da necessidade. vai pela necessidade. Vamos ver o próximo. O próximo exemplo tem duas ligações duplas, então aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, novamente, nós temos dois tipos de carbono. Nós temos os carbonos terminais, que são aqueles que fazem 3 ligações sigma, sendo uma com cada hidrogênio e uma com carbono, e uma ligação pi com carbono. Vamos fazer a hibridização desse carbono 1. Então, novamente, eu tenho 2 elétrons nos orbitais 2s e um elétron em cada orbital 2p, 2 elétrons no total. Novamente, esse cara ele precisa fazer 3 ligações sigma e uma pi. O que isso significa? Significa que ele precisa ter 3 orbitais equivalentes, com um elétron em cada, para fazer as 3 ligações sigma, e um orbital p puro, com um elétron, para fazer a ligação pi. Ele não tem isso aqui, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é promover
o elétron, de modo que eu tenha 4 orbitais com apenas um elétron. E depois eu vou hibridizar 3 orbitais. Por que eu vou hibridizar somente 3 orbitais? Porque eu preciso de 3 orbitais para a ligação sigma e um orbital p puro para a ligação pi. Então, o que vai resultar aqui? Vai resultar em 3 orbitais do tipo sp2, cada um com um elétron, e um orbital p puro com um elétron para formar a ligação pi. Essa é a diferença. O orbital, a hibridização sp2 tem uma geometria trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque essa é a geometria que vai permitir que as 3 orbitais estejam o mais afastado possível um do outro. E o orbital p puro, ele vai ser perpendicular a isso. Então, se eu analisar só um carbono 1, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, no plano da lousa, 3 orbitais do tipo sp2, sendo que 2 deles vão compartilhar elétron com o orbital S do hidrogênio e um vai compartilhar orbital com outro carbono que está aqui, que a gente já vai ver que orbital é esse, tá? E o orbital P puro está aqui, ó, saindo do plano da lousa, fazendo o que a gente vai chamar de sobreposição π mais para frente. Percebeu a diferença? Percebi sim, Bru. Tá? Agora, então, vamos ver o carbono 2, que é esse carbono aqui, tá? No carbono 2, o que está acontecendo? Eu tenho essa configuração para o estado fundamental. Então, eu tenho 2 ligações sigmas sendo formada com cada um dos carbonos e 2 ligações pi sendo formada com cada um dos carbonos. Então, ele precisa de 2 orbitais equivalentes para fazer as ligações sigma e 2 orbitais p puros para fazer a ligação pi. Eu não tenho isso nesse momento. Então, novamente, eu vou precisar promover um elétron para cá, de modo que eu tenha 4 orbitais, cada orbital com um elétron. Eu preciso combinar 2 orbitais. E por que só 2? Porque eu só preciso de 2 ligações sigma e deixar 2 orbitais p puros, porque eu preciso de 2 ligações pi. Então, eu vou originar os orbitais híbridos do tipo sp, cada um com um elétron, e ele é orbital do tipo sp, porque é a combinação de um orbital s com um orbital p, tá? E eu vou gerar aí 2 orbitais p puros, cada um com um elétron. Então, agora ele consegue fazer 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Então, voltando aqui, que orbital quer fazer a sobreposição? Com esse orbital sp2 do carbono 1, vai ser orbital do tipo sp do carbono 2. E a ligação π vai ser feita entre o orbital p puro do carbono 1 e um dos orbitais p puros do carbono 2. Ok? Ok. Agora vamos dar uma olhada naquele ciclo, né? Então, naquele ciclo eu tinha essa situação aqui. Novamente, eu tenho 2 tipos de carbono, sendo esse carbono que faz uma ligação, 3 ligações sigma e uma pi, e esse carbono que faz 4 ligações sigma. Vamos fazer o carbono 2 primeiro, que é o que faz 4 ligações sigma. Então, esse é o estado fundamental, com 2 elétrons, e esse é o estado excitado, desculpa, e esses são os orbitais P também com 2 elétrons. Como eu preciso fazer 4 ligações sigma, eu preciso de 4 orbitais equivalentes, cada um com um elétron. Então, eu vou precisar promover esse elétron daqui para cá e hibridizar os 4, porque eu preciso de 4 orbitais híbridos. Então, eu vou gerar os orbitais híbridos, cada um com um elétron, do tipo sp3, que ele vai ter a geometria tetraédrica. O sp3 ele vem do fato de que é a combinação de um orbital s com 3 orbitais p. E ele tem a geometria tetraédrica, porque o tetraedro é a maneira mais eficiente de manter essas 4 orbitais o mais afastado possível do espaço. O carbono do tipo 1, ele também parte de uma configuração eletrônica 2s2, 2p2, tá? Só que aqui ele precisa fazer 3 ligações sigma e uma pi. Não tem condições aqui. Eu preciso promover um elétron para cá e combinar 3 orbitais. Por que 3 orbitais? Porque eu preciso de 3 orbitais para fazer a ligação sigma. Então, vai ficar 3 aqui, formando o orbital híbrido sp2, que a gente já viu que tem uma geometria trigonal plana, tá?
porque é a maneira mais eficiente de manter esses orbitais afastados, e um orbital P puro com um elétron desemparelhado que pode fazer ligação π. Então, se eu for observar aqui, esse cara vai fazer ligação sigma com orbitais sp2, sp2 e sp2, e ligação π com orbital P puro. Já esse carbono, ele faz todas as ligações dele com orbital sp3. E aqui você tem uma situação interessante. Vou redesenhar aqui, só os carbonos. Como ele é um triângulo, o ângulo formado entre cada um deveria ser de 120 graus. Isso é ok quando eu tenho uma hibridização do tipo sp2, porque uma geometria trigonal plana, ela realmente forma ângulos de 120 graus. Agora, quando eu pego esse carbono aqui, que faz hibridização do tipo sp3, o ângulo formado pela hibridização sp3, que é um tetraedro, é um ângulo de 109,5 graus. Ou seja, o ângulo formado é maior do que o previsto. Isso significa que essa molécula é muito tensionada, ela tem uma tensão muito grande, porque ela está num ângulo maior do que o que deveria. Por essa razão, essa molécula aí, que é o ciclopropeno, é muito instável, muito difícil de se obter, tá? Respondi sua dúvida com relação ao 7, Isabela? Legal. Bem, você pediu 9 também, né? O 9 ele é bastante complexo. Mas a ideia do 9 é exatamente igual ao que a gente fez no 7, tá? Precisa desenhar a estrutura de Lewis e analisar a hibridização dependendo da circunstância. Eu vou fazer esse daqui, porque esse é o diferente, tá? Então, vamos fazer para o íon hidrônio. Primeira estrutura de Lewis. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. Como são 3 elétrons na molécula, você tem 3 elétrons total. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, como você tem o oxigênio, são 6 elétrons. Só que notem que o íon hidrônio tem uma carga mais 1, o que significa que ele perdeu um elétron. Então, aqui eu tenho que subtrair um elétron, ou seja, 6 mais 3 menos 1. São 8 elétrons total que eu tenho que distribuir, não 9. Então, vou fazer a estrutura de Lewis para esse cara. Vou fazer 3 ligações aqui com os hidrogênios. E vai sobrar um par de elétrons. Isso daqui seria a estrutura de Lewis para o íon hidrônio. Só que, frequentemente, vocês vão ver essa representação de Lewis. Isso denota o seguinte: esses elétrons são compartilhados, esses elétrons pertencem só ao oxigênio. Na prática, o que está acontecendo? O hidrônio, ele é o íon que é formado quando a água interage com um próton. Um próton nada mais é do que o hidrogênio sem os seus elétrons, ou seja, o hidrogênio nessa brincadeira, um dos hidrogênios, ele está entrando na brincadeira sem elétrons. Isso é muito importante de entender, porque se você faz a configuração eletrônica do oxigênio, você vê que a configuração dele é a seguinte: 2s2, 2p4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho meios, e aqui eu estou falando que eu estou fazendo 3 ligações simples. Eu não tenho meios de promover elétrons ou hibridizar de forma a eu obter 3 orbitais equivalentes contendo um elétron cada. O que eu vou fazer nesse caso? Como todos os elétrons participam da ligação, eu vou fazer e a teoria de Lewis prevê que a geometria dos elétrons aqui ela é tetraédrica, né? Porque eu tenho que afastar 4 cargas no espaço. Eu vou fazer uma hibridização sp3. Então, eu vou unir aqui esses 4 orbitais, fazendo 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Só que notem que esses orbitais híbridos não podem ser todos compartilhados, como no caso do carbono sp3, porque eu só tenho 2 orbitais com elétrons desemparelhados. E é por essa razão que o oxigênio só consegue fazer 2 ligações covalentes. Então, o que aconteceria? Cada um dos hidrogênios, tá?
iria contribuir com o elétron, formando as duas ligações químicas covalentes aqui. E o terceiro hidrogênio? O terceiro hidrogênio que está chegando é um próton. É um hidrogênio que tem um subnível S vazio. Então, ele vai receber um par de elétrons aqui, formando a terceira ligação que a gente está vendo aqui. É por isso que ela é representada dessa forma. E o quarto orbital não liga, fica como não ligante mesmo, tá? Então, você teria a seguinte geometria. Aqui eu desenho duas ligações no plano, uma fora do plano e uma atrás do plano. Então, eu teria um orbital sp3 com um elétron, que vai combinar com hidrogênio, um orbital sp3 com um elétron, que vai combinar com outro oxigênio, um orbital sp3 com dois elétrons, que vai doar para o próton, e um orbital sp3 que tem dois elétrons e não vai compartilhar com ninguém. Tá? Esse é o mais diferente, tá? Os outros são exatamente iguais ao que a gente fez anteriormente. Desenha a estrutura de Lewis e vai avaliando o número de orbitais necessários para fazer ligações sigma e pi para cada elemento. Tudo bem, Isabela? Alguém tem mais alguma dúvida com relação ao tópico de TLV que queira perguntar para mim? Nada? Ok. Eu estou pressupondo aí que vocês não estudaram ainda o tópico, né? Porque não é possível que vocês não tenham dúvidas sobre teoria do orbital molecular. Então, a gente vai fazer o seguinte. Estudem sobre teoria do orbital molecular, estudem sobre TLV, estudem o tópico da semana que vem. O tópico da semana que vem é um pouco mais suave, que são interações intermoleculares. Feito isso, vocês podem trazer perguntas sobre teoria do orbital molecular para mim de novo, tá? Porque eu preciso que vocês tenham lido e feito. O que acontece? Eu não consigo dar uma aula sobre teoria do orbital molecular agora, tá? Eu não preparei a aula e também é um tópico bastante pesado. Vocês precisam ler o texto, assistir os vídeos da aula e trazerem dúvidas para mim. É essa a proposta do momento síncrono. Se vocês não trazem dúvidas, vocês me mobilizam, compreendem? Então, estudem esse tópico para a semana que vem sem falta e a gente tira as dúvidas, tá? Tanto do tópico 10, especialmente da teoria do orbital molecular, que não veio nenhuma dúvida, e do tópico 11, que são interações intermoleculares, que é um tópico mais suave. E aí a gente conversa de novo semana que vem, pode ser? Ok, tá? Estudem, tá? Novamente, puxão de orelha que eu dou em vocês, tá? A partir a graduação não vai ficar mais simples, não vai ter menos trabalho, menos atividades, as matérias não vão ser mais fáceis, é o contrário, tá? Cada vez mais a gente está entendendo que a bagagem de vocês está aumentando e que a gente pode aprofundar mais os conhecimentos. Então, vocês vão ter próximas disciplinas onde os professores vão falar, eles fizeram a estrutura da matéria, eles viram a teoria da orbital molecular, eu posso iniciar a conversa partindo do pressuposto que eles sabem isso. E aí vai complicar se vocês não souberem. Então, estudem esse tópico, que é muito importante, tá bom? E aí a gente volta a conversar sobre isso semana que vem, ok? Então, vou interromper a gravação.